Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Esse é o texto que nós estudaremos hoje pela manhã. A série que temos estudado nas cartas pastorais. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 15 a 18. Versículos 15 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. E você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, agora que lemos a Tua palavra, inspirada pelo Senhor, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e coração e nos ajude para que a mensagem seja maior do que o mensageiro, que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tolkien escreveu uma saga chamada Senhor dos Anéis. Muitos aqui conhecem os livros, talvez você também conheça os filmes que foram lançados em 3 volumes, alguns anos atrás, e a gente pode assistir ainda hoje. É verdade que o livro e o filme têm muitas diferenças, mas também tem muitas coisas parecidas. A gente pode ter assistido o filme, que foi o meu caso, de ter assistido o filme logo que saiu no cinema. Eu acho que foi no início desses anos 2000 e um pouquinho, não lembro bem. Depois que eu fui ter contato com a literatura. Mas dentre muitas coisas que essa obra nos conta, nos fala sobre a amizade entre 4 hobbits que têm uma missão juntos. Eles querem ajudar um deles, chamado de Frodo, a levar o anel até a montanha de Mordor, a montanha da perdição, e levando aquele anel até a grande montanha, se livrar de um grande mal. Essa história, ela desencadeou muitas outras obras, inclusive livros que falam sobre a amizade entre esses hobbits. Uma autora, por exemplo, escreveu um livro, a Cristina Casagrande, escreveu um livro chamado A Amizade em O Senhor dos Anéis, em que ela vai, a partir daqueles relacionamentos, nos mostrar como a amizade é essencial para nós vencermos as batalhas da nossa vida, nas guerras, nos conflitos que nós travamos, até mesmo nas guerras que nós travamos contra nós mesmos e contra o poder do mal. Ela diz nessa obra que a presença dos amigos é essencial para que o final feliz ocorra, assim como a inimizade é a maior responsável pelo sucesso do mal, pois ele mesmo se autodestrói. Ou seja, a inimizade é a maior responsável para que o mal prevaleça no coração da gente e em nossos relacionamentos. Você conhece um pouquinho mais a história, sabe que Tolkien e C.S. Lewis tinham uma grande amizade, que também foi fruto de um outro livro que fala sobre a amizade entre Tolkien e C.S. Lewis. Eu li esse livro, fantástico, quando eles nos mostram a caminhada de irmãos e amigos. E esses dois, através de muitas obras e de muitas ilustrações, nos falaram a respeito do valor e do poder
que uma amizade tem na vida de um ser humano. Mas e a Bíblia, irmãos? O que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto? Eu receio que nós, quando falamos sobre amizades, recorremos muito mais a filmes e livros do que propriamente a palavra do Senhor. Estamos estudando aqui as cartas pastorais. E é impressionante como nas cartas pastorais nós podemos encontrar o papel de muitos irmãos que abençoaram a vida e o ministério do apóstolo Paulo. São cartas que o apóstolo Paulo, inclusive, cita várias dessas pessoas, como no texto que nós lemos agora pela manhã. Inclusive, a relação entre Paulo e Timóteo, uma relação bastante afetiva, pastoral e cuidadosa, que nós também encontramos nessas cartas. Encontramos no livro de Atos, quando Timóteo começa a caminhar com o apóstolo Paulo, e encontramos também nessas cartas aqui, as cartas pastorais, essa relação afetiva que o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, que era como um pai, o filho ao pai. É impressionante como o apóstolo Paulo cuida do seu amigo Timóteo nessas cartas. 2 Timóteo é um livro assim especial, porque foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, como nós já temos visto aqui nos últimos domingos. E aqui o apóstolo Paulo traz um encorajamento final e pessoal ao seu filho na fé, Timóteo. Um comentarista chamado John Stott, ele divide esse livro em 4 partes. Ele diz que o primeiro capítulo há uma exortação chamada Guarda o Evangelho. No segundo capítulo, a exortação é Sofra pelo Evangelho. No terceiro capítulo, persevera no Evangelho. E no último capítulo, proclama o Evangelho. Nesse capítulo primeiro que nós estamos finalizando hoje, nessa parte onde o apóstolo Paulo exorta Timóteo para guardar o Evangelho, ele repete algumas vezes a expressão não tenha vergonha. Não te envergonhes do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. No versículo 8, você pode olhar aí. Versículo 8, ele diz, não te envergonhes do Evangelho. Versículo 12, Paulo diz que não se envergonha. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E tenho sofrido por causa do Evangelho. No versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo ordena a Timóteo também para não se envergonhar e manter as sãs palavras e o bom depósito do Evangelho. Agora, no final desse capítulo, o apóstolo Paulo nos diz que Onesíforo não se envergonhou do Evangelho nem das algemas do apóstolo Paulo. Diferente dos irmãos da Ásia, dos quais ele cita 2, Fígelo e Hermógenes. Mas ele diz que o Onesíforo, que o seu nome significa aquele que traz proveitos, que traz bênçãos, o portador de benefícios, como outra pessoa diz numa pregação, o portador de benefícios, aquela pessoa que traz o bem por onde ela passa, esse é o significado do nome de Onesíforo. O apóstolo Paulo diz, Onesíforo também não se envergonhou das minhas algemas, não se envergonhou do Evangelho, pelo contrário, serviu ao pastor e apóstolo Paulo, arriscando a própria vida em Roma, quando o apóstolo estava preso. Onesíforo serviu ao seu amigo, arriscando a própria vida. É o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse final do capítulo 1. Guardou o Evangelho. Meus irmãos, nós todos precisamos de amigos que guardem o Evangelho junto conosco. Todos nós. E aqui nesse texto, nós percebemos que pastores também precisam de amigos que guardem o Evangelho juntamente com eles.
Porque no ministério nós teremos, é verdade, muitas decepções e alegrias. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto. Ele estava decepcionado com os irmãos da Ásia, especialmente Fígelo e Hermógenes. Mas ele também diz que tem um motivo de alegria. Onesíforo tem servido juntamente comigo até o fim e não tem vergonha de ser chamado de meu amigo. É isso que eu gostaria de ver com os irmãos. O tema da mensagem dessa manhã é: pastores também precisam de amigos. Esse é o tema da mensagem dessa manhã e eu gostaria de ver em 3 pontos. Primeiro ponto: alguns não foram bons amigos. É o versículo 15 o que nos diz. Segundo lugar, a alegria de um amigo presente em meio às muitas lutas. Versículos 16 e 17. E por último, a retribuição por tal lealdade só pode vir do Senhor. É o que nos diz o versículo 18. Vejamos novamente o versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: você já deve estar ciente, Timóteo, de que todos os da província da Ásia me abandonaram. E entre eles estão 2, me parece que bem conhecidos de você, Timóteo: Fígelo e Hermógenes. Em primeiro lugar, alguns não foram bons amigos quando o apóstolo Paulo estava preso naquela masmorra em Roma, debaixo do poder de Nero, próximo à sua prisão. Éfeso era o lugar onde Timóteo era pastor, acho que você lembra disso. Quando ele diz que todos os da província da Ásia me abandonaram, Timóteo está em Éfeso, que é a capital da Ásia, região onde o apóstolo Paulo desenvolveu por muitos anos o seu ministério. A província da Ásia, que era constituída por alguns territórios romanos e que tinha como capital Éfeso. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a terceira, especialmente a terceira viagem missionária, foram onde o apóstolo Paulo passou pela Ásia. E ele diz lá em Atos capítulo 20, 19 e 20, que o apóstolo Paulo ficou pelo menos 3 anos em Éfeso. E por conta daquele ministério em que ele ensinava todos os dias numa escola lá em Éfeso, toda a região da Ásia ouviu a respeito do Evangelho. Muitas igrejas foram plantadas em toda aquela região da Ásia, inclusive aquelas mais conhecidas no Apocalipse, quando Jesus escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. A primeira delas, Éfeso, capital de toda aquela região. O apóstolo Paulo agora está sofrendo a prisão. Nero culpou os cristãos, aquele grande incêndio que houve em Roma. O apóstolo Paulo está preso numa masmorra bem sofrida e está perto da sua morte. E no momento em que o apóstolo Paulo mais precisou dos seus amigos, ele diz que todos os da Ásia me abandonaram. Todos. Inclusive Fígelo e Hermógenes. A Bíblia não fala em outro lugar quem são esses 2. Às vezes o apóstolo Paulo cita, inclusive 1 e 2 Timóteo, ele cita pessoas repetidamente. Mas aqui a gente não sabe exatamente quem são esses 2 que o apóstolo Paulo cita. Talvez aqui a gente pudesse arriscar que Timóteo os conhecia muito bem. Talvez aqui pudéssemos arriscar também que eles eram líderes, talvez pastores dali daquela região, presbíteros, pessoas que talvez aqui também a gente pudesse arriscar, o apóstolo Paulo estivesse dizendo até mesmo aqueles 2 que eram tão próximos a mim, me abandonaram, Fígelo e Hermógenes. E não somente me abandonaram, como também fizeram questão de dizer às outras pessoas que não tinham nada a ver mais comigo. Sentiram
vergonha. Vergonha porque naquele período, estar próximo do apóstolo Paulo poderia significar sérios riscos para ele. Quem fosse visto perto daquele pastor seria associado ao trabalho dele, teria sua reputação manchada e talvez até mesmo sofresse a integridade física da prisão e também da morte, como o apóstolo Paulo sofreu. O medo tomou conta do coração de Fígelo e Hermógenes. A vergonha tomou conta no coração de todos aqueles irmãos da Ásia. E agora nós temos o velho apóstolo, o velho pastor, que passou o seu ministério servindo tantos irmãos, com a seguinte constatação, triste constatação: todos me abandonaram na região da Ásia. Até quem eu achava que não me deixaria de lado, me abandonou, dentre os quais eu cito Fígelo e Hermógenes. Foi o medo que tomou conta no coração daqueles irmãos. O medo que o apóstolo João fala mais na frente produz tormento. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Diz o apóstolo João, no amor não existe medo. No amor não tem essa história do medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. É o medo quem produz tormentos na vida da gente. E aquele que vive escravo do temor, do medo, não pode ser aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, nesse pequeno versículo dessa primeira parte, quando nós encontramos que o apóstolo Paulo tem esse relato. Alguns não foram amigos. Alguns não foram bons amigos. Na vida isso vai acontecer com todos nós. Mas o fato que é muito claro, inclusive as crianças falaram e entenderam aqui pela manhã, é que na hora da luta e da dificuldade, um amigo faz muita diferença. E é durante a provação da nossa fé que nós encontramos e conhecemos os verdadeiros amigos que estavam ao nosso lado e não nos abandonaram, por sentirem vergonha das nossas algemas. Segundo lugar, versículos 16 e 17, nós temos o apóstolo Paulo relatando a alegria de um amigo presente em meio às muitas lutas. Veja que interessante. O apóstolo Paulo sai do plural para o singular, porque ele diz, todos me abandonaram, até mesmo aqueles dois cidadãos maravilhosos. Mas agora ele diz, um não, Onesíforo. Ele sai do plural para o singular. Segunda parte desse texto, a alegria de um amigo presente em meio às muitas lutas. É assim que o texto diz para a gente. Versículos 16 e 17, ele fala, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Alguns detalhes que esse texto nos conta, que se a gente lê de forma rápida, passa despercebido. Um comentarista falando sobre esse texto diz que Onesíforo, ele foi um amigo abençoador, consolador e encorajador. Veja só o que diz no texto. O apóstolo Paulo diz, tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Na parte do versículo 18, a parte B, o apóstolo Paulo fala sobre Onesíforo como um amigo abençoador. É interessante que o verbo utilizado aí é diaconia. O apóstolo Paulo não está falando, possivelmente, de alguém que era um grande pregador do evangelho, um grande pastor lá naquela região. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando se refere a Onesíforo, se refere a uma caminhada de diaconia, de serviço juntamente ao apóstolo Paulo pela causa do evangelho.
E aqui ele diz que durante os 3 anos que esteve em Éfeso, a vida de Onesíforo fez bastante diferença no coração do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse dizendo assim: Onesíforo, quando eu estive em Éfeso, se desdobrou em diversas circunstâncias e ocasiões para servir ao Evangelho juntamente comigo. Quando o apóstolo Paulo estava lá, e Onesíforo morava em Éfeso, ele diz no capítulo 4, verso 19, nas saudações, quando ele diz: saúda a casa de Onesíforo. Onesíforo possuía casa em Éfeso, e através da sua casa, dos seus bens, da sua família, acolhia e abençoava a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Possivelmente era um homem muito prestativo e servo. Era um amigo abençoador, buscando meios de ajudar o apóstolo Paulo na pregação do evangelho em toda aquela região. Onesíforo era um amigo consolador. É o que nós lemos no versículo 16, quando diz que Onesíforo me deu ânimo. Ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo não apenas serviu lá em Éfeso, mas Onesíforo foi atrás do apóstolo Paulo, lá em Roma, para o animar e o servir. E quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ele também diz: Onesíforo era aquele irmão que chegava do meu lado e me dava o incentivo. A palavra usada aí para ânimo é refrescar, tornar a sua caminhada mais leve. O apóstolo Paulo está dizendo que quando ele estava em Éfeso, Onesíforo era aquele irmão que tornava a sua caminhada mais leve. Essa é a tradução que Calvino adota quando comenta esse texto. Calvino dizia: Onesíforo me traz refrigério. Refrigério. Aquele vento importante e refrescante quando o calor do deserto está intenso no nosso corpo. Onesíforo me traz refrescância, me envolveu com um ar fresco, uma brisa me abraçou nos momentos de luta, porque Onesíforo era um amigo consolador. Também o apóstolo Paulo diz no verso 17 que Onesíforo era um amigo encorajador. O que o texto nos conta é que Onesíforo deixou a sua casa em Éfeso, deixou a sua família em Éfeso e foi até Roma encontrar o apóstolo Paulo. Ele fez uma longa viagem até Roma. Ele foi lá num período em que os crentes estavam sendo presos, decapitados e queimados ainda vivos. Onesíforo foi até Roma. Chegando lá até Roma, não descansou enquanto não encontrou o apóstolo Paulo. Perceba, naquela época não dava para mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo a localização. Colocar lá no Waze, onde é que está o apóstolo Paulo? Digitar lá o nome da prisão e chegar facilmente naquele lugar onde o apóstolo Paulo estava. A cada vez que Onesíforo perguntava para alguém em Roma onde estava preso o apóstolo Paulo, Onesíforo corria risco de ser preso também e até de ser morto. Onesíforo podia ter desistido após buscar bastante em Roma, onde estava o apóstolo Paulo. Mas o que o texto diz é que ele não cansou, não descansou, enquanto não encontrou o apóstolo Paulo, não desistiu na sua busca até encontrar o apóstolo Paulo e lhe servir durante os momentos mais difíceis da sua vida. Por isso Paulo diz que Onesíforo foi um amigo encorajador. Ele trouxe ânimo, consolo e abençoou a minha vida e o meu ministério. Pastores, meus irmãos, aqui uma aplicação fora de hora. Mas eu preciso dizer a você isso. Pastores precisam e muito de companheiros
que tragam refrigério e encorajamento nos momentos de luta ministerial. Mas não apenas pastores, todos nós cristãos precisamos de verdadeiros amigos que tragam ânimo e encorajamento nos momentos de luta que todos nós passamos. Terceiro lugar, versículo 18, o apóstolo Paulo roga ao Senhor a bênção sobre a vida de Onesíforo. Terceiro lugar, eu gostaria de pensar nesse texto a partir da seguinte premissa: a retribuição por tal lealdade só pode vir do Senhor. É o que diz no versículo 18, quando fala assim a palavra do Senhor: Deus, o Senhor, lhe conceda a Onesíforo que naquele dia ele ache misericórdia da parte do Senhor, porque você sabe melhor do que eu, Timóteo, quantos serviços ele me prestou, ainda em Éfeso, como tem me prestado aqui também em Roma, como ele já tinha falado antes. Meus irmãos, qual é a retribuição? O que é que eu vou ganhar em troca? É assim como nós, hoje em dia, desenvolvemos os nossos relacionamentos. São chamados de utilitários. O que é que eu vou ganhar com isso? Às vezes na igreja é assim também, não apenas lá fora, na universidade, na escola ou no trabalho. O que é que eu vou ganhar estando próximo daquele grupo, estando próximo daquela pessoa? O que é que eu vou ganhar com isso? Só que, ao contrário de relacionamentos utilitários, verdadeiras amizades, relacionamentos abençoadores, não perguntam dessa forma, perguntam o contrário, eles perguntam assim: como é que eu posso abençoar a vida daquele irmão? O que o apóstolo Paulo nos diz é que somente Deus pode retribuir o tanto de dedicação que Onesíforo e sua casa tiveram ao apóstolo Paulo. Ele roga ao Senhor pela casa de Onesíforo, porque Onesíforo deixou a sua família lá sozinha para ir ao encontro do apóstolo Paulo em Roma. Ele roga ao Senhor que conceda também misericórdia à vida de Onesíforo naquele dia final, porque ele me prestou muito serviço, tanto lá em Éfeso, como agora aqui em Roma. Serviço aqui é diaconia, como eu já falei no início desse sermão. O que me parece é que Onesíforo oferecia a Paulo serviço, uma amizade singela, simples, cuidadora, de diversas áreas na vida do apóstolo, que ele não descreve aqui, mas que nós podemos imaginar: a misericórdia, a ajuda material, a casa para o apóstolo Paulo se hospedar, o apoio emocional que nós pastores tanto precisamos e todos nós irmãos em Cristo também precisamos, o ombro amigo no momento da luta, o consolo, o ânimo, o refrigério durante os momentos de maior tribulação, a correção, porque amigos também fazem isso, puxam a orelha uns dos outros quando estão errados, conversas ao redor da mesa e tantas outras formas do amigo dizer ao apóstolo Paulo: nós estamos juntos, você não está sozinho, Paulo, na missão, nas algemas, na pregação do evangelho, na prisão, próximo à morte, todos te abandonaram. Onesíforo está indo lá ao apóstolo Paulo e dizendo: você não está sozinho, o Senhor está contigo e eu também estou aqui do seu lado. O portador de benefícios, que recebe do Pai toda boa dádiva e dom perfeito, o Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Aquele que recebeu do Pai das luzes todos os bens e benefícios, por isso é portador deles, distribui aos que estão ao seu redor, como foi Onesíforo ao apóstolo Paulo. É a admoestação que Timóteo recebe do apóstolo Paulo: guarda o evangelho,
Timóteo, não desista. Ele já tinha dito isso há pouco tempo, nesse mesmo capítulo, e falou também na primeira carta, alguns anos atrás. Não desista. Não se envergonhe, reaviva o dom que você recebeu e que foi confirmado pela igreja através da imposição de mãos. Não desista do evangelho, Timóteo, guarda o evangelho. É verdade que no evangelho, ou no ministério pastoral, nós teremos decepções, mas teremos também muitas alegrias. Timóteo, todos me abandonaram. No ministério, nós teremos, é verdade, pessoas que nos abandonam, mas também sempre teremos portadores de bênçãos que estarão ao nosso lado por causa do Pai das luzes que os envia até nós. Amigos estão ao lado nos momentos de luta e aflição, mesmo quando correm o risco de perder a reputação. O que é que vão pensar de mim se eu estiver ao lado de Paulo nesse momento? Muitos fizeram questão de dizer assim: eu não tenho nada a ver com Paulo. Nada. Não me associe ao apóstolo Paulo. Não me associe ao pastor Paulo, a esse ministério. Não tenho nada a ver com isso. Onesíforo, pelo contrário, mesmo correndo o risco de ter a sua reputação manchada, mesmo correndo o risco de ser preso, de sofrer, até mesmo de ser morto por causa do evangelho e das algemas que o apóstolo Paulo estava sofrendo, ele vai até Roma e não descansa até encontrar o apóstolo Paulo e lhe servir. Lhe servir. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender algumas coisas na vida da gente. Aprenda com a palavra de Deus o verdadeiro sentido da amizade. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender. Aprenda com a palavra de Deus o verdadeiro sentido de uma amizade. Entenda que pastores também são seres humanos. Pastores também precisam de uma rede de apoio, muitas vezes de provisão e muitas vezes de encorajamento para não desistirem do ministério do Evangelho por causa das algemas que esse ministério traz. Meus irmãos, embora ao longo da vida sejamos abandonados por alguns ou até por muitos, o Senhor sempre vai levantar amigos que nos abençoam, refrigeram e nos encorajam. Eu não estou dizendo que amigos são substituídos, mas ninguém pode se considerar insubstituível na vida de outra pessoa. Só Cristo. Somente Cristo. Aqui o apóstolo Paulo usa o plural para dizer: todos me abandonaram, mas o Senhor, com sua graça, sempre levanta os seus para cuidar do seu servo. O ministério pastoral é solitário, irmãos. Isso é uma verdade. Há uma solidão inerente ao ministério pastoral que todos os pastores sofrem. Mas sempre Deus providencia irmãos e amigos que abençoam, que encorajam, que estão ao lado, que trazem consolo, que trazem ânimo e às vezes até puxam a orelha, porque pastores também erram e podem ser corrigidos no temor do Senhor e pela palavra de Deus, como nós temos visto aqui. Não deixe, meu querido irmão, que as decepções e abandonos no ministério tomem conta do seu coração e leve você a viver uma vida de solidão e de relacionamentos utilitários. Às vezes a gente sofreu isso na igreja, sofreu algum trauma, alguma situação difícil, alguma ferida que doeu bastante na alma da gente. E a grande tentação que nós vivemos nesse período é querer estar só, viver a solidão.
não precisar mais de ninguém, não querer mais ter amigos, viver apenas a vida sozinho no ministério e viver com relacionamentos utilitários. Meus irmãos, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não deixe que as decepções e abandonos no ministério tomem conta do seu coração e levem você a viver uma vida de solidão ou de relacionamentos meramente utilitários. Mas ainda, seja você um bom amigo para as pessoas ao seu redor. Não é somente eles na sua direção. Seja você um bom amigo. Seja você aquele que está ao lado nos momentos difíceis. Pare com essas picuinhas que só dividem e separam umas das outras. Seja você um amigo abençoador, encorajador e consolador na vida dos seus pastores e na vida das pessoas que estão ao seu redor. É o que nós encontramos nesse texto. Como falei no início, a saga O Senhor dos Anéis, ela traz muita ilustração nesse sentido. E no final do livro, quando Frodo já não consegue mais ficar em pé, portando aquele anel, subindo a montanha da perdição em Mordor, quando ele não consegue mais ficar em pé, porque não consegue mais suportar o peso daquela missão, tem um amigo do lado dele, o Sam. Sam diz para Frodo, com os olhos chorando no seu íntimo, Tolkien diz, mas não tinha nem lágrima para cair dos olhos de tão seco que estava. Chorando no seu íntimo, Sam diz a Frodo, eu disse que o carregaria, mesmo que arrebentasse as costas. E é isso que eu vou fazer. Venha, Mr. Frodo, ele gritou. Não posso carregar a coisa, o anel em seu lugar, mas posso carregá-lo junto com ela. Sam coloca Frodo nas suas costas e diz, então vamos subir. Venha, Mr. Frodo, meu querido. Sam vai lhe dar uma carona. É só dizer para onde ir que ele irá. Se fosse por Sam, por Frodo, por Paulo, por Onesíforo, eu digo a você, talvez não valesse a pena, meu irmão. Mas é por causa de Jesus. Não é por causa de Paulo, de Onesíforo, de Daniel, de quem quer que seja, mas por causa de Jesus, que é o nosso Salvador e amigo. Cristo carregou todo o peso do pecado sozinho. Jesus foi à montanha da perdição e venceu o mal completamente. Ele disse lá naquela cruz, tudo está consumado. E é o mesmo Cristo que nos chama de amigos. Ele nos chama de amigos, foi Ele quem deu a vida por seus amigos, é Ele quem é o nosso amigo fiel em todo o tempo. Por isso nós encontramos na Bíblia que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Jesus levou o nosso fardo. Por causa disso, todos nós podemos também carregar as cargas uns dos outros. Jesus levou o nosso fardo. Então podemos partilhar a carga uns dos outros. E assim o Senhor faça em nossa vida. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós te agradecemos pela Tua palavra, inspirada e preservada até nós nos dias de hoje. Pedimos, Senhor, que a Tua graça nos alcance e nos abençoe. Que o Senhor ministre mesmo ao nosso coração o bálsamo e o refrigério e o ânimo que todos nós precisamos. Senhor, na vida aqui, o Senhor sabe, o Senhor passou por tudo isso. Há muitas decepções, abandonos. Ninguém foi tão abandonado como o Senhor naquela cruz, pelos homens.
Mas o Senhor, por tua graça e misericórdia, também sempre tem levantado pessoas ao nosso redor que nos trazem ânimo, encorajamento, porque são enviados pelo Senhor, que é o Pai das luzes, que é o Deus todo-poderoso, gracioso. É o Deus que tem bênçãos e mais bênçãos para derramar aos seus filhos. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que como igreja, comunidade do Senhor aqui nesse lugar, possamos aprender o verdadeiro sentido de uma amizade. Que a igreja aprenda a cuidar dos seus pastores, os pastores aprendam a cuidar das suas ovelhas, que são tuas. Mas acima de tudo, Senhor, que sejamos pessoas que trazem ânimo e encorajamento uns aos outros, por causa do Senhor, que é o nosso amigo, que carregou o nosso fardo completamente, vencendo o mal, vencendo o pecado naquela cruz. Ó, constranja o nosso coração com o teu amor e a tua graça, Pai. E nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.